Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A polícia prende 5 suspeitos de superfaturamento na compra de respiradores durante a pandemia no Rio de Janeiro. 4 crianças são encontradas em Porto Alegre após 15 horas de buscas. Estudantes se preparam para a segunda etapa do Enem, marcada para o próximo domingo. Você vai ver também. Um serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência também atende os agressores que querem se redimir. E ainda, o Instituto de Meteorologia alerta para um forte calor em várias partes do Brasil. Sexta-feira, 10 de novembro, agora no Brasil TV. Cinco pessoas foram presas hoje no Rio de Janeiro numa operação que investiga o superfaturamento na compra de respiradores durante a pandemia da Covid-19. Um dos principais alvos de hoje foi preso em casa. Rui Tomé de Souza Guiar estava nesta mansão em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste. Os agentes encontraram R$30 mil, joias e 2 celulares. Ainda apreenderam 2 carros que estavam na casa do assessor. Segundo o Ministério Público, ele era assessor da presidência da Assembleia Legislativa na época em que o esquema de corrupção aconteceu. O presidente da Assembleia era o então deputado André Siciliano, do PT. Hoje, Rui contou aos agentes que está formalmente nomeado no gabinete do filho de Siciliano, o deputado Andrezinho, do PT, na Assembleia Legislativa. As investigações indicam que uma organização criminosa superfaturou a compra de 9 respiradores durante a pandemia da Covid-19. A compra foi feita pelo município de Carmo, no interior do estado, com dinheiro enviado pela Assembleia Legislativa do Rio. Eles adquiriram respiradores ao valor de R$99 mil cada um. Ocorre que a gente fiscalizou, depois esses respiradores estavam alguns quebrados, alguns inoperantes e todos eram usados, não tinha nenhum novo. Uma breve pesquisa de mercado, o valor mais ou menos médio do respirador daquele novo era R$40 mil. Outras 4 pessoas foram presas na operação. Segundo os investigadores, todas eram empresários e laranjas do esquema. Tiago Cardoso de Castro foi preso neste condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. O Tiago, ele é o proprietário de fato das empresas envolvidas na contratação. Ele não figurava formalmente no contrato social das empresas, muito embora fosse ele o dono, ou seja, ele tinha as empresas dele em nome de laranjas. E foi ele, que, juntamente com um outro comparsa, que está foragido, que compareceram ao município de Carmo e forneceram ao prefeito, aos agentes municipais, todos os elementos para simular a concorrência. 14 pessoas foram denunciadas pelo MP pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, contratação direta e ilegal e fraude nos contratos de licitação, lavagem de dinheiro, entre outros. O ex-prefeito de Carmo, César Ladeira, do PT, foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Em junho de 2021, o ex-prefeito chegou a ser preso por envolvimento em um esquema de corrupção na prestação de serviços de limpeza da cidade. R$130 mil foram achados em tubos de PVC enterrados no sítio do político. A defesa de Rui Tomé Aguiar disse que vai se pronunciar após analisar os autos do processo. O deputado Andrezinho Siciliano disse que pediu a exoneração de Rui Tomé quando soube dos fatos. A Assembleia Legislativa do Rio e o ex-presidente da Alerj, André Siciliano, não deram retorno. E não conseguimos contato com o Tiago Cardoso e César Ladeira. O desrespeito às regras de trânsito por motociclistas no Rio de Janeiro é tão comum que os flagrantes acontecem um atrás do outro. É só chegar em qualquer lugar que tenha movimento. E aí, em pouco tempo, já se vê uma infração. A reportagem é do Jefferson Monteiro. Não é difícil de achar. As imprudências no trânsito estão por todo lado. Essa manhã estivemos em Pilares, na Zona Norte, onde esse motociclista fez um retorno proibido. O garupa estava sem capacete e ainda segurava um botijão de gás. Mais um flagrante. Essa moto atravessa na faixa de pedestres e para em cima da calçada. Até quem deveria dar o exemplo resolve não seguir a lei. Esse agente da Sete Rio faz um retorno proibido. Rua Bela Vista, no Engenho Novo. O motociclista avança. Já o outro dá o exemplo e respeita o sinal fechado. Seguimos para a Rua 24 de Maio, na altura do Sampaio. Essa moto para no sinal, mas logo uma outra avança, a faixa exclusiva para ônibus. O Globocop também fez flagrantes.
Esse motociclista passou por uma passarela na Avenida Brasil, no espaço que deveria ser apenas de pedestres. Esse outro passa muito perto de quem tenta atravessar a passarela na mesma avenida. A gente veio para a Cidade de Deus. Vamos ver o que a gente vai conseguir flagrar. Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, sinal vermelho. Mas olha, nenhum motoqueiro respeita. Todo mundo avançando o sinal vermelho. Paramos em mais um sinal vermelho. Esse motociclista parou para respeitar a travessia dos pedestres, mas não teve paciência. Seguiu viagem com o sinal ainda vermelho. 1, 2, 3, 4, 5. Ninguém respeita a sinalização. Estrada dos Bandeirantes, altura do Camorim. O homem da garupa tá usando o capacete, mas o piloto tá com o dele apoiado na perna. De repente, em cima da calçada, do nosso lado. E ainda faz uma bandalha. As imprudências podem sair caro. Cada multa por avanço de sinal custa R$ 293,47. E para quem transita sobre a calçada, o valor é quase 4 vezes maior, R$ 880,41. Todas consideradas infrações gravíssimas pelo Código de Trânsito. 4 crianças ficaram desaparecidas por mais de 15 horas em Porto Alegre, mas essa história tem um final feliz. O repórter Thiago Boff é quem conta pra gente. Ontem, quinta-feira, 4 crianças no final da tarde foram jogar futebol num campo do Morro da Cruz, que fica na zona leste da capital gaúcha. Essa é uma região de bastante mata. Eles decidiram sair para brincar de esconde-esconde nessa região de mata. Acabaram se perdendo e passaram a noite inteira dormindo embaixo de uma árvore. Eles foram localizados nesta sexta-feira e contaram para a Polícia Militar Gaúcha que resolveram se abrigar embaixo de uma árvore para poder se proteger um pouquinho do frio da noite aqui de Porto Alegre. Durante a madrugada e durante a manhã também buscas foram feitas com o uso de um helicóptero da polícia, também mergulhadores, pois havia o temor de que eles poderiam ter se afogado. Essas crianças eram 3 irmãos e um outro amigo, tinham entre 5 e 9 anos de idade. Nesta manhã, eles foram levados a um posto de saúde aqui de Porto Alegre, onde passaram por exames. Estavam bem, segundo os atendentes, mas apenas sentiam fome. Foram alimentados e logo em seguida liberados. E agora as famílias já estão novamente reunidas. Thiago Boff para o Brasil TV. Que susto, ainda bem que está todo mundo bem em casa. Olha só, as agências do INSS de todo o país estão recebendo de forma remota atestados médicos com pedidos de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A medida foi implantada há 2 semanas justamente para agilizar a concessão do benefício. A correspondência nas mãos de Vânia é sinal de alívio. Há mais de 1 ano, ela solicitou o auxílio-doença ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Quando eu vi, o rapaz chegou aqui e me entregou a correspondência, eu chorei. Vânia fez uso da nova regra, que o trabalhador pode solicitar o auxílio-doença ou atual auxílio por incapacidade temporária sem precisar sair de casa, de forma remota, através do aplicativo Meu INSS. Vânia não passou por perícia ou agendamento. Essa gerente executiva do órgão garante que o atendimento pode ser feito também de forma presencial em qualquer agência do Estado. Ele tendo o atestado médico dentro dos requisitos solicitados, ele vai a uma agência e faz o requerimento e anexação desse documento no nosso sistema, sem necessidade dele acessar a internet para aquelas pessoas justamente que têm dificuldade de acesso, que não tem um telefone celular, um smartphone para poder acessar pelo aplicativo, elas podem fazer isso presencialmente. Ao preferir enviar os dados pelo sistema, o trabalhador deve ficar atento às seguintes regras. O atestado médico deve ter sido emitido há menos de 90 dias da data do requerimento. Também precisa estar legível e sem rasuras. É preciso apresentar também um documento com foto. A concessão do benefício de forma remota pode ser feita também por quem já tem alguma perícia agendada, mas prefere tentar a liberação à distância. A única exceção é o auxílio-doença por acidente de trabalho, que necessita de perícia médica presencial. O descarte inadequado de lixo eletrônico pode prejudicar e muito o meio ambiente e também a nossa população. Mas, claro, existem programas de reciclagem que recolhem o material nas residências. A repórter Michele Mendes mostra, inclusive, uma iniciativa que tem dado certo lá no Distrito Federal. Geladeira, máquina de lavar, televisão, computadores e carregadores não podem ser jogados no lixo comum.
Eles possuem substâncias tóxicas, como chumbo e mercúrio. Essa empresa, que tem parceria com o GDF, faz a reciclagem desses materiais e separa todos os compostos. No desmonte, o objetivo é separar por tipos de materiais. O plástico, o ferro, as placas, os cabos e caminhar para a reciclagem. A Secretaria de Meio Ambiente e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletro e Eletrônicos assinaram um termo de cooperação para recolher até 30 quilos em casa, sem custo para o cidadão. Menos de 30 quilos de lixo devem ser descartados nos pontos de entrega voluntária, que estão em lugares movimentados, como o metrô e postos de combustíveis. No ano passado, 35 toneladas chegaram até o galpão de reciclagem, que fica no setor de abastecimento norte. Os resíduos eletroeletrônicos, eles têm substâncias tóxicas, né? São componentes químicos, metais pesados, que se descartados de qualquer forma, seja num aterro sanitário ou num lixão, né? Ou num terreno baldio, esses materiais eles vão se decompondo, esses resíduos, né? Essas substâncias, elas vão parar no solo, podem contaminar a água e isso afeta a saúde da população, afeta a fauna local, afeta, né, a flora, toda a biodiversidade, todo um ecossistema. Segundo a empresa de reciclagem, 15% do material recolhido é reaproveitado e revendido abaixo do preço do mercado. São computadores, tablets e impressoras. Os monitores de computador variam de R$ 300 a R$ 150. Já os notebooks, de 300 a 400. É praticamente novo, pelo que eu estou vendo aqui. Mas também o interesse é de ter um local para descartar algumas coisas que a gente tem em casa e não sabe onde deixar, né? E tem impressoras, tem ventiladores, tem um monte de coisa assim e acaba ficando numa situação que você não tem onde colocar, né? E vem de São Paulo um alerta importante. O Brasil não tem registro de poliomielite há mais de 30 anos, mas a expansão de áreas sem saneamento adequado aumenta o risco de retorno da paralisia infantil. O cenário é o chão batido, a viela estreita. Na imaginação, vira uma pista para o carrinho. Essa é a sala da casa desse menino. Outros brincam no meio do lixo na comunidade City, na Zona Sul. 7.000 famílias moram aqui. Sem saneamento, água tratada, tubulação adequada, os problemas são aparentes. A infestação de ratos é um deles. Manhã, tarde, noite, madrugada, toda hora tem rato aqui. Você vê muitas crianças aqui brincando no rio e tal? Vejo várias. A capital tem quase 300.000 imóveis sem saneamento. 100.000 deles na Zona Sul. Em regiões sem água tratada, como aqui, por exemplo, o risco de um possível contato com o vírus da polio é ainda maior. O Brasil não tem registros da polio desde 1989, mas sanitaristas alertam para a importância do combate. No ano passado, o vírus da paralisia infantil foi encontrado no esgoto das cidades de Londres e Nova York. Também foi identificado aqui no Brasil, isolado, no estado do Pará. A vacina é a única forma de prevenção. Por isso, a preocupação das autoridades em saúde com as taxas de imunização. Todas as crianças menores de 5 anos devem tomar as doses de proteção. Existe vírus selvagem circulando pelo mundo todo, principalmente em alguns países da Ásia e da África. Como nós temos hoje cerca de 30 milhões de viagens aéreas por dia, a probabilidade desse vírus circular é muito grande. E se ele conseguir encontrar pessoas que não estejam protegidas, nós temos a probabilidade da ocorrência de um novo ciclo da doença. Muitas pessoas ainda sentem os efeitos psicológicos causados pela pandemia da Covid. E projetos de assistência mental ajudam a superar a ansiedade e também a depressão. Esta adolescente de 16 anos já tem maturidade de sobra para entender que precisa de ajuda. Ela sempre soube que era ansiosa, mas durante a pandemia os sintomas pioraram muito. Coceiras, muita dor de cabeça e enjoo, chegava a ter falta de ar. De 2019 para cá, os atendimentos subiram quase 40% em toda a capital. Os idosos, normalmente mais resistentes, estão na faixa etária que proporcionalmente mais registrou aumento de atendimentos, 55%. Se compararmos o número de atendimentos médios diários na capital, em 2019 eram 547.
Agora, em 2023, já são 754 por dia, só até julho. O aumento médio foi de 36%. A Prefeitura tem 216 equipamentos públicos, como CAPs, para oferecer ajuda. As 470 UBS servem como porta de entrada para esses pacientes que precisam de apoio psicológico. E algumas são polos, como a Unidade Básica Mariquinha Ciácia, no Tremembé, Zona Norte. As UBSs fazem o atendimento de portas abertas, mas os casos mais graves são referenciados para institutos como o do Hospital das Clínicas. Descansou. Muitas vezes, a iniciativa que surge de dentro da comunidade é a solução mais próxima e eficaz. O projeto Centro Dia, em Heliópolis, é um desses pontos de acolhida para idosos da comunidade. Ele sempre trabalhou com a capacidade total de atendimento para 30 pessoas. Depois da pandemia, teve mudança no tipo de abordagem. 85% da procura passou a ser por questões de saúde mental, como a depressão. A Maria Francisca recorreu ao acompanhamento psicológico da associação. A pandemia foi um período de depressão vencida com muito esforço. Eu fui totalmente na lona mesmo, sabe? Mas agora eu estou bem, graças a Deus. Olha, um serviço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica no Distrito Federal também atende os homens, autores das agressões. Mas sabe por quê? É para ajudar aqueles que querem se redimir. O acolhimento é feito por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, no modo presencial e online. Começa individual e depois é feito em grupo, com compartilhamento de experiências. As crianças têm um espaço de espera. E tem novidade: antes só era atendido quem a justiça encaminhava. Agora, homens e mulheres podem vir por conta própria. Isso deve aumentar a quantidade de atendimentos. Hoje são 8 espaços de acolhimento: Plano Piloto, Braslândia, Gama, Paranoá, Planaltina, Santa Maria, Samambaia e a nova unidade de Sobradinho. De janeiro a setembro, foram mais de 6.600 atendimentos. O Espaço Acolher atende tanto a vítima quanto o agressor de violência doméstica. O objetivo do atendimento é fortalecer a mulher, tratar as feridas físicas e psicológicas, para ela enfrentar a separação, um processo na justiça, o retorno para a família. Já o trabalho com o homem é para mostrar que existem vários tipos de violência doméstica e que tem como evitar o pior. O homem, como autor de violência, ele vem com o objetivo de responsabilização. Muitas vezes os homens eles não entendem que o que eles cometeram é uma violência. Então, o nosso principal papel aqui é mostrar para eles que existem várias formas de agressão, não só a física, tem a violência moral, psicológica, patrimonial, e que eles são responsáveis por esse comportamento. E aí é uma reflexão no sentido de encontrar formas não violentas de resolver os conflitos. A seguir, o calorão que atinge várias partes do Brasil deve ficar ainda mais forte nos próximos dias. Estamos de volta. Candidatos reforçam os estudos para a segunda etapa do Enem, que é no próximo domingo. Depois de um ano de muito estudo, Vinícius se prepara para o segundo domingo de Enem. Essa caminhada é longa, mas tem que se esforçar para poder chegar no destino, né? Vinícius está entre os mais de 12 mil estudantes da rede pública de Sergipe que receberam um apoio fundamental. 449 veículos levaram os candidatos de casa até o local da prova. O transporte à disposição dele, na porta da casa dele, o mais próximo possível da casa dele, isso traz uma tranquilidade que é indispensável na hora da prova. No primeiro dia do exame, Sergipe foi o estado com o menor índice de faltosos do país, 24,6%. A média nacional foi de 28%, segundo o INEP. A prova do próximo dia 12 será com as disciplinas de matemática e ciências da natureza. E tem uma dica importante para essa reta final. Para o candidato que avaliou não ter feito uma boa prova no primeiro dia do Enem, a orientação dos professores é relaxar, manter o foco na próxima etapa e não desistir. É que a aprovação do exame não depende apenas da quantidade, e sim da qualidade de acertos. Se você ficar muito afobado em fazer as coisas, você na hora não vai conseguir fazer nada, vai se desesperar. Para mim o nervosismo foi só no primeiro dia e eu creio que nesse segundo dia a gente vai brocar, né? E o calor, hein? Uma onda de calor
atinge o Brasil e deve aumentar nos próximos dias. Para refrescar, basta apertar o botão. Em Fortaleza, borrifadores como esse foram espalhados pela cidade. E os chamados xiringadores são disputados por moradores e turistas. Em Belo Horizonte, teve gente que não resistiu e mergulhou na fonte da Praça da Liberdade para espantar o calor. A prefeitura já começou a distribuição de copos de água para a população em situação de rua. Quem saiu de casa no Rio desprevenido pôde se hidratar em pontos de distribuição de água. Com a média de 38 graus de temperatura, o ar-condicionado fica ligado o dia todo nas escolas de Campo Grande. Os alunos são orientados a tomar bastante água. Aqui em São Paulo, 10 tendas como esta foram montadas em diferentes regiões da cidade para aliviar o calor para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Em todas elas, a população encontra água, suco, frutas e até boné. E essa tigela para levar e ajudar a manter a hidratação dos animais de estimação. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta para a onda de calor em São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás e também no Distrito Federal. Mas as temperaturas vão ficar 5 graus mais altas em todas as regiões do país nas próximas semanas. A gente está cada vez mais próximo do verão, então essas massas de ar mais frias, elas não passam mais por nós. E exatamente por isso a gente já está com manhãs quentes e tardes extremamente quentes. A estiagem no Centro-Oeste afeta a safra de grãos no Brasil. A safra 2023-2024 deve ser de 316 milhões e 700 mil toneladas de grãos. Com isso, o Brasil deve produzir 4 milhões e 700 mil toneladas a menos do que no ano passado. O fenômeno El Niño tem provocado muita chuva na região sul e sudeste, como a gente tem acompanhado, só que aqui na região centro-oeste ela está fazendo muita falta, viu? E ainda tem as altas temperaturas que prejudicam o plantio e o desenvolvimento das plantas, como a soja. Mesmo assim, a produção estimada para o grão, que é o nosso principal item de exportação, é de mais de 162 milhões e 400 mil toneladas, com crescimento na área plantada, o que mantém o país como o maior produtor mundial de soja. Olha, para o arroz, a previsão é de uma safra de 11 milhões de toneladas, o feijão deve ter 3 milhões. Essa dupla faz parte do dia a dia dos brasileiros e está causando reações diferentes dos consumidores lá na frente da prateleira. O arroz assumiu o papel de vilão. Já o feijão é o mocinho da vez. O preço do arroz tem ficado mais alto. Em alguns lugares, chegou aos R$30. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados mostrou que nos últimos 12 meses, o arroz ficou 16% mais caro. Segundo esse economista, o mercado externo e as chuvas no Rio Grande do Sul explicam esse cenário. A Índia é o maior exportador do mundo e também o maior produtor de arroz do mundo. Mais de 40% de toda a produção e também exportação mundial vem de lá. E eles também estão enfrentando um problema grave climático e um problema de produtividade, fazendo com que o governo então limitasse essas exportações. Então o que o mundo inteiro começou a enxergar? Bom, devemos olhar para outros mercados. Um desses mercados foi o Brasil. E com o nosso câmbio mais desvalorizado aqui, sempre girando por volta de R$5 o dólar, os produtores então estão preferindo exportar. Já o feijão tem se mantido num patamar mais baixo que o de costume. O pacote de 1 quilo do tipo carioca está na faixa de R$6, R$7, mas como um não funciona sem o outro, o jeito é se adaptar na hora das compras. A gente procura bastante promoção. Tá? Quando tem promoção, a gente vai e já faz o estoquinho nosso lá. E o economista ainda dá um alerta nada animador. A tendência é que o arroz se mantenha em alta e o feijão também fique mais caro. Para o ano que vem, na verdade, nós vamos ter uma certa retração da produtividade também dessas melhores práticas, vamos dizer assim, no campo. Vai haver uma retração da produção. A gente encerra o Brasil TV de hoje com a beleza dos flamboyantes, que dão um toque todo especial nas ruas de Goiânia. Do alto, os pés de flamboyant da Avenida Goiás Norte formam um imponente tapete colorido. Entre os galhos retorcidos, se transforma numa bela morada com direito a um jardim de flores, pelo menos de outubro a dezembro.
O que cai da copa vira estoque de alimentos para a colônia de formigas. E olha que elas aproveitam tudo. É mesmo uma árvore exuberante em todos os sentidos. Pode chegar a 15 metros de altura. A copa frondosa mais parece um guarda-chuva aberto, pronta para virar abrigo. As flores variam desde as cores vermelho-sangue até salmão amarelado. Para quem pode parar um pouquinho, é um convite para muitas fotos. A gente parou para tirar porque tem que registrar, né? Porque é pouco tempo a floração também, né? Não dura muito tempo. Às vezes você está num momento assim tão tenso e você passa e te relaxa, né? Você olha aquela coisa bonita e te dá outro ânimo. Mas como nem tudo são flores, não dá para plantar um pé de flamboyana em qualquer lugar. Com raízes rasas e bastante grandes, elas têm um potencial destrutivo muito grande em relação a calçadas e asfalto. Por isso é recomendada o seu plantio em praças, parques e lugares que tem bastante espaço. Eu queria ter um na minha casa. Não tem espaço, mas eu queria. O Brasil TV fica por aqui. As notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30, hora de Brasília. Boa noite e um bom fim de semana.